Boa noite, pessoal. Iniciando novamente aqui a nossa live. Estão me ouvindo bem agora? Parece que da última vez estava mudo. Me deem feedback aqui se está dando para me ouvir bem. Ó, Maria Moura falando que tá ouvindo bem. É isso? Lu Rezende, Wagner. Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Maravilha. Ótimo. Vamos aguardar aqui então. A equipe está fazendo contato ali com o Gladstone. Oh, agora apareceu aqui para mim. Agora, ó, a pressa está boa, gente. Aguardando aqui o Gladstone. Já conseguimos conectar com ele. Ó, Prontinho? Um abraço. Tchau. agora eu tô te vendo. Muito bem. Maravilha. Agora colocar aqui o fone, Isso, certo? certinho. Vamos lá. Ó, foi bom que a gente manteve com expectativa altíssima em cima da sua fala aqui. Exatamente. Não teve escapatória. Então vamos conversar e agora eu estou... Pronto. Agora estamos Tá? juntos. Maravilha. Irmão, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, ter aceito o convite, né? E sugerido um tema aí tão importante, tão profundo para esse momento nosso, né? Como a gente falou, expectativa muito grande a gente ouvir e entender essa relação entre a Carta Viva de Paulo e a pandemia, né? Então eu vou passar para você a fala aí, para que você conduza com a gente, né? Convidando já os irmãos também a fazerem comentários, perguntas aqui, e na medida do possível a gente vai repassando aqui para o Gladstone. Irmão, a fala está contigo. Perfeito. Então, primeiramente, desculpar com os amigos a espera, aos companheiros o retrabalho, tá? Estabilizem a adrenalina, vamos à nossa conversa. O tema que nós propusemos: pandemia e a Carta Viva de Paulo de Tarso. Antes de mais nada, estamos em período pascal, e eu lembro que Jesus, quando ele se reuniu com os discípulos, naquele ambiente clássico, ele diz assim: eu desejei ardentemente que chegasse esta hora. Esperei, porque a responsabilidade do tema, a questão do momento. Então, com muita transparência com os amigos, aqui do lado tem uma pequena cola, para que nós consigamos pelo menos organizar. Porque quando eu fizer assim, não é imprevisto em casa, não. Eu sei que o tom aqui é coloquial, né? A gente conversa como se estivesse com amigos na sala. Isso. Mas ali, às vezes, é para ter um curso, tá? Pois bem. Combinado. Primeira questão que eu vou, em termos de nós nos localizarmos, quando falamos da pandemia, nós entendemos algumas características da natureza de dor. Tem um tipo de dor que ela é acidental. Levar um tombo, cair de uma escada. Tem outro tipo de dor que ela é pelo tipo de comportamento nosso, ela é contraída. Por exemplo, um alimento que você acha que pode fazer mal e faz mal. Expor-se ao frio sabendo que o corpo pode ressentir. Um outro tipo de dor que é natural. Sofrer, raciocinar, fazer uma conta, fazer um desenvolvimento físico, crescer, é um sofrimento natural. Tem um sofrimento que é kármico. A pandemia é uma situação kármica. Nós estamos no planeta nesse estado, em expiações e provas, e sabemos que contingência natural, de vez em quando, Deus arruma a casa em que nós estamos. E às vezes fica assim, mas vai atrapalhar, não vou poder usar a sala, o televisor agora está desligado, o banheiro está interditado. Temos que ter educação na casa que nos hospeda. E um tipo de dor kármica é aquela evolutiva também. E de tanto evoluir, às vezes, Chico Xavier tem angina, Francisco de Assis fica cego, Madre Teresa de Calcutá com problema respiratório, tudo isso acontece. Pandemia, então, ela é uma questão natural. Outra questão, vacinar, no início do estudo, e falaremos de Paulo, tá? Tomarmos cuidado para não vitimizarmos as vítimas. Como seria isso? Uma pessoa está, por exemplo, ela tem diabetes. Aí, além de a gente não consolar, ainda falamos assim. Aí, se você comeu muito açúcar, a culpa é sua. Ajudou em quê? Uma outra pessoa
tem dificuldade com o peso, é porque você come demais. Ajudou em quê? Não ajudou. Uma pessoa tem depressão. Ah, mas você tem que ter fé, você tem que fazer oração, isso é falta de confiança em Deus. Ajudou em quê? Questão da pandemia, do mesmo modo. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos consolar, nós precisamos encontrarmos, é isso que nós precisamos. Então, a proposta do estudo é que nós consigamos, através da carta viva de Paulo, compreendermos que o sofrimento sempre fez parte dos cristãos. Não apenas dos cristãos, no Antigo Testamento. Se nós depararmos com o drama de Abraão, ele tinha que sacrificar o filho, aparentemente, para provar o amor a Deus acima de todas as coisas, antes de Jesus. Ele tinha que escolher entre o amor do Deus invisível e do filho visível. Davi tinha um amor imenso pelo filho Absalão, que estava se rebelando contra Davi e que queria a morte do pai para ficar com o trono. Jacó teve nos próprios filhos uma trama fingindo que José havia morrido, fingindo que foi devorado por uma fera, e eles tinham vendido o irmão para escravos. Moisés, Moisés liderou o povo, parece uma coisa linda, 40 anos no deserto, lidando com o povo com culturas mais diversificadas, com rebeliões, com fome, com sede. No Novo Testamento, Maria também não teve momento que ela teve que largar a casa e ir para o Egito. Perfeito. Pedro não teve sofrimentos terríveis. Imagina o remorso da negação. José, sofrimento como homem, diversos sofrimentos e diversas provações. Bem, por que escolhemos a figura de Saulo? Porque Saulo literalmente ficou sem chão. Ele tinha uma carreira com todos os elementos cidadãos da época. Vejamos, Paulo ele era judeu, descendente da tribo de Benjamim, era a tribo que primeiramente havia atravessado o mar. Ele tinha esse orgulho racial. Paulo, ele era cidadão romano de nascimento, isso lhe dava vários prestígios. Ele não podia ser crucificado, ele não podia ser supliciado sem ser julgado. Ele tinha trânsitos nos lugares, porque ele também tinha cultura helênica, porque ele falava grego. Esse Paulo, que tinha uma carreira venturosa, uma ótima perspectiva no Sinédrio, que ele era pupilo do grande mentor, que era Gamaliel. Então nós encontramos esse Paulo, que já era um cidadão do mundo, com as possibilidades de carreira, com a promoção. Esse Paulo, Saulo na época, que está a caminho de Damasco, com uma carta de plenos poderes e que cai da montaria. De certo modo, isso aconteceu conosco. Neste momento, vamos fazer algumas analogias com a situação de Paulo. Paulo ficou cego. Nós estamos buscando respostas na ciência de maneira que nos sintamos consolados. Nós ligamos a TV na expectativa de que algum irmão nosso consiga decifrar um código, encontrar uma resposta, minimizar, dar um lenitivo, encontrar aparelho, dar remédio. Nós estamos assim agora aos pés da ciência, e a ciência está aos pés de Deus. Esse é Paulo cego. O Saulo. Chama Saulo e Paulo, vamos dar essa liberdade. Né? O abandono. Os companheiros deixaram Saulo. De certo modo, os nossos paradigmas nos deixaram. A nossa ordem social, há poucos meses, parecia estabilizada. E aí é só um porém importante, não é para vitimizar e não é para acusar, é para analisar. O mundo estava na perspectiva de vários conflitos, até de ordem química. E vem um corretivo divino, um apoio divino, um ajuste divino de ordem biológica e natural. Os nossos paradigmas mudaram. Os nossos paradigmas econômicos era de crescimento, era de shopping, era de Dubai, de várias questões. E nós estamos nessa pandemia, é todo, né? Nós estamos relembrando a situação da África. Nós estamos lembrando dos equilíbrios entre os grandes, as megalópolis e as cidades menores. Nós estamos pensando em termos de saúde pública, nós estamos pensando em termos de fraternidade com outros nomes, cada um com os seus nomes. Os nossos paradigmas de organização mundial mudaram. E a nossa ideia do que é necessário, Paulo já disse, tendo o que comer e com o que me vestir, me dou por satisfeito. Aí nós diríamos, mas é a moradia. Paulo era, muitas vezes, nômade. Voltaremos a isso.
ele ficou em situação de pobreza, que poder herdado do pai, por abraçar a causa do Cristo. E nisso também nós ficamos com algumas impotências. Tem um grupo que está sem dinheiro, tem um grupo que tem dinheiro e pensa assim, mas para quê? Não estou nem saindo de casa. Aí também nós relativizamos. Mais uma analogia possível. O padrão de vida. Ele cai. Tem uma série de questões. Paulo deixou de ser daquele cidadão de que falamos e foi parar numa estalagem de favor, aguardando o perseguido Ananias. Foi morar de favor. Isso também está acontecendo. Outra analogia. O vazio. E quando ele fica cego, qual é a pergunta dele cai da montaria? Senhor, quem és tu? A fim de que eu te possa servir. Então, aí um exemplo importante. Quando ficamos sem chão, sem montaria, sem enxergar, a pergunta, o que nós podemos fazer neste momento em que várias respostas nos faltam? E qual é o testemunho deste irmão Paulo para referência? Aí dizemos assim, ele ficou lá naquela estalagem, e ele estava cego, ele estava sem os companheiros, depois desertado, sem dinheiro, sem posto, sem prestígio. Nós estamos confinados, mais ou menos confinados. O que nós chamamos de confinamento assim, insuportável, né? Agora mesmo nós estamos falando pela tecnologia mesmo, com as minhas atrapalhadas. Nós temos energia elétrica. Tomara que continue nesses minutos. E não salve os ouvintes. Mas nós temos energia elétrica, nós temos switch, nós temos banheiro, nós temos água quente, nós temos joguinhos, nós temos amigos, nós temos alimento, nós escolhemos muito alimento. Então, a situação de confinamento nosso é VIP. Se nós compararmos, eu vou até atravessar a questão de Paulo para deixar mais claro dois exemplos, dois mais claros. Primeiro, Paulo ficou preso algumas vezes, prisão, literalmente. Até o julgamento que antecedeu a morte de Paulo foi pena de morte. Mais ou menos 2 anos esperando uma condenação. 2 anos. Em que condições? Outra questão. Paulo, ele foi vítima de um naufrágio. Esse naufrágio, veja bem, ele estava preso. E a situação do naufrágio, com quase 300 pessoas, Lucas, que era médico, avisou que eles sofreriam um naufrágio e que nenhum deles pereceria. Nenhum morreria. Lucas, que era médico, nos avisa da seguinte condição. Eu acho que com isso a gente dá um checkmate no que chamamos confinamento. Nosso confinamento urbano. Lucas avisou que eles ficaram durante 14 dias, 14 noites, 14 dias sem ver a luz do sol. Um porão de navio antigo. Quase 300 pessoas. O cheiro, o enjoo, os animais, o balanço, a incerteza. 14 dias sem ver a luz do sol. Então, quando falamos de Paulo, nós estamos dizendo de um irmão que, olha só, Paulo, quando ele aceita a questão cristã, que ele se converte, ele tem mais de 30 anos e faleceu com mais de 60. Podemos dizer que ele poderia se aposentar para poder se ir, mas uma mesóclise agora não dá tempo. Ele poderia se aposentar por idade e por tempo de serviço. Ele era trabalhador autônomo. Sabe que ele era camelô? Ele fazia tendas e fazia tapete. Ele trabalhou no deserto. Agora imagina esperar a clientela no deserto. Imagina as tempestades no deserto. E a viagem dele em meio à floresta, em que o que ele deparou foi com assaltantes, literalmente assaltado. E segundo Emmanuel, a febre que acometeu Paulo, depois dessa questão da floresta, durou meses. Não tinha o diagnóstico desse tratamento, não era assim. Então nós estamos com um companheiro que testemunhou, ficou preso e que às vezes era contestado. Aí chega num ponto que vamos às palavras de Paulo, né? Ele foi preso, ele foi apedrejado, ele foi exilado, ele foi refugiado numa cesta, isso para ele era humilhação terrível. Ele lidava com comunidades. Bem, Felipe, a proposta é de nós trazermos aqui uma carta de testemunho de Paulo e algumas palavras dele que valham para o nosso tempo e para o nosso papel cristão, tá? Faltando 5 minutos, você me avisa tranquilamente, porque não vamos castigar a noite do pessoal, não, que eles vão ter anestesia da música. Está bem? O pessoal vai cantar depois para anestesiar. Hoje é sábado. Vamos lá.
Exatamente. Então, esse Paulo, olha só, do ponto de vista profissional, ele era, além de ele ser um pregador cristão, além de ele ser um tecelão, ele também era um educador. Alugava sinagogas, segundo Emmanuel, nas horas mais quentes, porque a sinagoga, naquele momento, tinha um aluguel mais barato. Ele chega a citar na carta aos Gálatas: eis que vos escrevo em letras grandes. Por que letras grandes? Porque ele estava cansado, ele estava com sono e tentando não dormir. Quando nós falamos assim, Paulo fez umas viagens, tem a impressão que ele entra no navio e vai ter que ter dinheiro para o navio. Tinha que ter pergaminho para escrever. Paulo sofreu tanto padecimento que uma vez ele chega a citar a Timóteo, assim, muito coloquialmente. Timóteo, um jovem, amorosíssimo, né? Um ótimo jovem. E Paulo chega a dizer: Timóteo, quando vier, traga a minha capa, porque velhinho, sozinho, sentindo frio, fome. Vamos às palavras de Paulo, algumas? Agora tem que... Umas eu vou falar de cor, porque eu ensaiei alguma coisa. Mas outras eu tenho que ler. Veja bem. Concluindo, meus irmãos, por volta da meia-noite... não. Vamos para uma outra questão aqui. Até hoje estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos afrontados e esbofeteados e não temos morada certa. Ele chega a dizer para os apóstolos: vocês contestam, mas se é necessário, então eu vou lhes dizer. Sofro mais que vocês testemunhei, e falo isso com inferioridade, porque ele estava rebatendo. Mas vejam, nas palavras de Paulo: muitas vezes eu vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Eram 40 açoites pelos judeus prescritos, mas por misericórdia, os judeus determinaram que eles não dariam 40 chibatados, 40 açoites, eles dariam 39, a última eles não dariam por medidas de misericórdia. Só que ele sofreu isso 5 vezes. 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. Uma vez apedrejado e foi dado como morto. Por isso é que ele não acabou de morrer. Eles acharam que já havia morrido. 3 vezes naufraguei. Perigos da parte dos perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio, e uma noite e um dia eu passei no abismo. Bem, uma noite e um dia, porque num dos naufrágios, ele ficou durante um dia e uma noite, não sei se agarrado a uma tábua ou o que for. Ele não tinha chão, ele não tinha firmeza, ele estava no frio das águas. E no naufrágio em que ele foi parar na ilha de Malta, era o inverno de Malta. A primeira coisa que eles foram fazer foi buscar lenhas. E assim que eles fizeram, atearam a lenha, o que aconteceu com Paulo? Porque Jesus é maravilhoso. Uma víbora estava no fecho de lenhas de Paulo e o mordeu. Os nativos diziam assim: esse é o pior de todos. Porque a própria deusa, eles tinham as divindades, a própria deusa, a cobra, a víbora, veio vingá-lo. Bem, o que é que Paulo nos aconselha diante desses quadros? Eu fui resumidíssimo na lista de padecimentos. Só de ouvir o nome de Paulo e ler os trabalhos dele, nós ficamos com sono, cansados, um complexo. Mas quais são as palavras que Paulo legou para nós? A primeira delas: uma vez ele e Silas estavam cantando, entoando hinos ao Senhor. Era quase meia-noite. Eles estavam louvando ao Senhor. Era quase meia-noite e eles estavam presos. Por isso as celas se abriram. Por isso as depressões se mitigam. Uns precisam de remédio, mas dizendo aqui, a nossa tristezinha, a nossa tristeza pequena pode ser consolada pelo otimismo. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo dá outras palavras. Ele dá uma palavra sobre a fraqueza. Para mim, isso é muito poético. Eu tenho comigo que a fraqueza não existe, porque a força se manifesta na fraqueza. Por isso, quando eu pareço fraco, é então que eu sou forte. De novo, eu tenho para comigo que a fraqueza não existe, que a força se manifesta na fraqueza. Por isso, quando pareço fraco, é então que eu sou forte. Palavra de Paulo sobre o amor. O amor tudo crê, tudo perdoa, tudo espera, tudo sofre. Tudo crê,
tudo espera, tudo perdoa, tudo sofre. Nós estamos, Cartas Vivas, participando neste livro em que ele diz: eu completo em mim mesmo os padecimentos que faltam a Cristo. Nós completamos em nós mesmos os padecimentos que faltam a Cristo. Santa Teresinha do Menino. Para a fé. Eu tenho comigo que nada nos pode separar do amor de Deus. Nem as enfermidades, nem a potestade, nem os abismos e nem a morte. Esse é o irmão Paulo, confinado, autônomo, aposentado potencial, deserdado, pobre, enseguecido, despojado, degradado, sofrido, velhinho, amoroso, exemplo, irmão. Tá? Por isso a carta viva. Claro, tranquilo? Que maravilha. Tranquilíssimo ouvir, né? Agora nos cabe refletir e agir dentro dessa perspectiva, né? Que beleza, amigo, que beleza. Pessoal, a gente fica só ouvindo e bebendo da fonte aqui, né? A Fernanda está perguntando aqui, Glaucio, em qual carta que Paulo fala essa frase sobre a fraqueza? Sobre a? Esse é o problema, olha. Então, por isso que é bom ser ao vivo, porque essa eu tenho decorado. Pronto. Qual é a carta? Eu não sei. O que eu tenho a dizer é o seguinte: se nós quisermos pegar, então, só para duas referências que eu peguei aqui. A primeira é quando se fala da carta de sofrimento de Paulo, aí o pessoal vai ao... essa referência que eu peguei é o... Bem, necessidade, sofrimento, esbofeteado, não tem morada certa, é a primeira carta de Coríntios, capítulo 4 e versículo 1. Tá? Perfeito. Outra questão, esse é o problema. A transição que eu fiz quando fala da fome, sede, viagem sem conta, é capítulo 11, eu tenho que saber qual das cartas, mas eu não tive, francamente, essa preocupação. Sem problema. Pessoal, aí a famosa percepção só. O da fraqueza. Achou? Ótimo. Por isso é que é bom ter um amigo que é inteligente e estudou. Não, é bom por isso que é bom amigo estudou. Esse é isso. Você é um grande porque quando estou fraco, então sou forte. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Depois vocês confirmem para mim aí, gente. Isso é que eu ia falar agora. Você tirou daqui, ó. Pronto aí. Por isso é que é bom ter um amigo competente, ó. É o nosso amigo Google aqui que nos ajuda, né, nos momentos de dificuldade, mas acho que é importante fica a linha de raciocínio, né, pessoal, assim, de pensar nessa trajetória de Paulo, tão bem explicitada pelo Gladstone, né, e fazer essa analogia, esse mapeamento dos nossos dias atuais, e começar a olhar as nossas dores sob uma outra ótica, né? Isso acho que é um benefício muito grande que a gente tira aí dessas palavras de hoje, né? Tá. Felipe, mesmo insistindo com o pessoal, é o seguinte: buscar na fonte é importantíssimo. Os Atos dos Apóstolos, eles ainda têm um aspecto assim que é mais de época, né? Mais do estilo de Lucas narrando. E por isso a nossa felicidade de sermos agraciados com Paulo e Estevão pela narrativa, pelo detalhamento, pela linguagem, pelo brilhantismo, por ser uma obra muito completa. É um privilégio muito grande nós estarmos na nação em que ela foi psicografada em português. Que beleza, né? Que beleza. Então fica o convite, pessoal, para que a gente, algumas pessoas acho que até falaram, estavam relendo aqui alguns romances de Emmanuel, fica o convite para a gente reler aí, ou ler, né, pela primeira vez, Paulo e Estevão, psicografia do Chico, autoria do Emmanuel, uma obra, como o Gladstone falou, de uma completude, de uma profundidade fantástica, né, para que a gente conheça esse Paulo aí que ficou sem chão, sem montaria, sem enxergar, né, e olhar para o nosso, como o Gladstone disse, para o nosso confinamento VIP aqui, né? Felipe, último detalhezinho, contribuição. Claro. Quando nós nos perguntarmos assim, e o cristão nessa situação do mundo? Perfeito. Qual foi a nossa tradição sugerida por Lucas?
os homens do caminho. Continuamos tendo a humanidade. Não sabemos como ficará a organização do mundo, mas continuaremos tendo o caminho. E o que Jesus sugere que Paulo fazia? Visitar os presos, consolar os doentes, os que estão nus, os que têm fome. É nós fazer os que têm frio. Então, qual o desafio? É nós continuarmos praticando a caridade, importantíssima, ela será sempre necessária, e que nós sejamos cartas vivas e sejamos exemplo. Que não tenhamos pânico, desespero, porque enquanto a ciência tateia, nós temos a clareza de que a providência divina organiza, os orbes gravitam, eles colidem quando é a hora deles. Nós sabemos que existe um governo divino e que esse detalhezinho, essa época pequenininha, esse impacto que nós achamos grandioso, é como Alice no País das Maravilhas, né? Agora serei condenada a me afogar nas minhas próprias lágrimas. Ela se sentia pequenininha e tudo era grande. Nós estamos sob um governo divino. E lembrando de Paulo, nem a morte existe, não é verdade? Que beleza. Nada nos separará do amor de Cristo, né? Que beleza. Amigo, muito obrigado. Eu vou deixar o pessoal aí com as suas palavras, né? A gente fica agradecido aqui por esses momentos mesmo. E convidá-los para daqui a pouquinho, né? Às 19h30, a gente teria aí o Glauco Cardoso, mas ele foi papai hoje, né? Nasceu o filho dele. Excelente. Ah, beleza. E aí ele vai ser substituído por 2 amigos nossos também lá do Livro Celeste, né? A Nath e o Pimpão vão vir cantar para a gente aqui às 19h30. Então fica o convite para que todos estejamos aqui às 19h30. Dá tempo de tomar um cafezinho no banheiro rapidinho, né? E voltar para continuar bebendo aí da fonte, agora através dos canais da arte e da música, né? Glaston, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelas palavras, pela profundidade, pela simplicidade. Várias pessoas ressaltaram isso aqui, né? A simplicidade com a qual você fala, se expressa, conversa aqui com a gente, como a gente fala, né? Na nossa sala aqui de casa. Então, gratidão por esse momento aqui, por ter aceito o convite, por ter estado aqui com a gente junto. Muitíssima alegria, grato por tudo, muito honrado. Que Jesus nos abençoe a todos. Ótimo sábado, ótimos dias. Abraço aos irmãos. Obrigado, Tchau. irmão. 18h30 amanhã, gente, a Luísa Elias com a gente, tá? Não vamos perder também, agora às 19h30 com o Livro Celeste. Amanhã, 18h30, a Luísa Elias falando de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como entender, né, esse título nesses momentos de pandemia. Glaston, um abraço, irmão. A todos que nos assistiram Abraço também. a todos. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus também. Tchau.